um certo tipo de racionalidade, mas porque eles têm uma outra relação com a linguagem. A relação que a gente tem com a linguagem está baseada no que, enfim, há pouco experimentamos, que é o equívoco, que é a limitação dos nossos modos expressivos. Com isso, questão fundamental para a nossa época, o Lacan se torna um crítico dos nossos processos de individualização. Tá? Desde a modernidade, a gente se entende como efeito e produto de processos que nos formam como indivíduos. Indivíduos que seriam autônomos, que seriam capazes de estabelecer contratos que gerem as nossas trocas simbólicas, as nossas trocas sociais, de tal maneira que a gente se entende assim espontaneamente soberano e senhor da linguagem. Eu que mando na linguagem, eu que escolho as palavras que eu quero dizer agora, eu que decido qual é o sentido do que eu vou dizer. Então, Lacan faz uma crítica desse entendimento nós como indivíduos, dizendo o seguinte, é pelo contrário. Você acha que domina a linguagem, mas é a linguagem que domina você. Você acha que só você, assim, é o soberano da linguagem, mas a linguagem tem regras, a linguagem tem leis, a linguagem te impõe uma série de coisas que você nem percebe. Né? A começar, por exemplo, pelo nosso nome. Nós chegamos ao mundo e alguém estabelece qual que é o nosso nome. E o nosso nome é uma coisa que nos define, que nos representa, algo muito importante. Isso é dado pelo outro. Né? Também quando chegamos a esse mundo, entramos numa espécie de conversa que já está em curso. E somos obrigados a falar a língua daqueles que nos cercam. A gente se torna, então, sujeito a partir do outro. A gente não se cria como um indivíduo, vamos dizer assim, que nasce da cabeça, né, de Zeus. Essa lição simples e elementar vai colocar o Lacan junto com uma série de outros pensadores que também fazem a crítica do processo de individualização, né, que fazem a crítica dos processos de educação, dos processos de socialização e de humanização que propuseram para nós essa imagem de nós mesmos como indivíduos livres e autônomos. Contra essa ideia, o Lacan vai argumentar que nós somos divididos. Indivíduo. Né? Aquilo que não se divide, aquilo que nos confere uma unidade, uma identidade essencial. Contra isso, ele vai dizer, porque somos seres de linguagem, somos divididos. Somos divididos pela nossa relação de fala e de escuta, pela nossa relação de discurso, pela nossa relação de escrita, por tudo aquilo que vem junto com a linguagem. Mas por que a gente não percebe isso? Por que a gente acha, ainda assim, que somos assim autônomos e senhores da linguagem? Aqui entra uma ideia muito importante, que também vai ser objeto de comentário crítico de uma extensa tradição filosófica, que vai argumentar o seguinte, a gente não percebe porque a nossa condição na linguagem é uma condição de alienação. Nós estamos alienados à linguagem. Vivemos como peixes dentro de um aquário, né, que não nos damos conta de que existe uma coisa chamada água. Porque estamos tão envoltos nisso que ela determina as nossas ações, o que podemos fazer, os limites da nossa liberdade, os limites da nossa vida, sem que ao mesmo tempo a gente perceba que isso está acontecendo. Né? Então a alienação, ela se dá de muitas maneiras, ela começa com uma alienação à linguagem. Né? A alienação tem dois sentidos principais, né? Um sentido de exteriorização e um sentido de incapacidade de reconhecimento. É justamente aí que ele vai dizer que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, porque o inconsciente aparece ali onde a minha própria linguagem se mostra estranha. Ali no sonho, ali no ato falho, ali naquela brincadeira, né, no xiste, ali onde há um certo descompasso,
o que aparece? Um estranho que me habita. Um estranho que, em geral, eu nego. Digo, não, não era isso que eu queria dizer. Não, não era isso que eu intencionava. Né? Ou seja, voltando para o sujeito, o indivíduo soberano. Lacan vai dizer, não, nesse estranho fala uma verdade. Nesse estranho há uma espécie de revelação. Esse estranho é preciso ser, ele pede por ser escutado. E se a gente não escuta esse estranho, ele cobra a sua parte. Ele começa a falar não mais em sonhos, em pequenos deslizes, mas em sintomas, em formas agudas de sofrimento, em impasses que dominam e que limitam a nossa vida. Bom, dito isso, pode passar para um segundo nível de alienação. O primeiro nível de alienação é esse no qual a gente não percebe que somos estranhos, né, à nossa própria linguagem e que somos produtores desse mundo organizado ao modo de linguagem. Num segundo tempo, a linguagem ela vai operar no interior daquilo que caracterizaria para o Lacan a essência do homem. A essência do homem a gente pode discutir, bom, será a razão, será a emoção, serão os valores. A essência do homem, para o Lacan, é uma essência vazia. É uma essência feita por uma falta. É uma essência que é dada pelo que nós não temos. O nome disso que nós não temos, e que ao mesmo tempo nos governa, é desejo. Então, o desejo humano, ele é indissociável da linguagem, vai argumentar o Lacan. Por quê? Porque ele não é o desejo de objetos. Ele não é o desejo que instintualmente nos leva a agir de uma forma ou de outra. Que, portanto, nos governaria desde o ponto de vista de uma razão natural. O desejo humano, argumenta o Lacan, é o desejo de possuir o desejo do outro. E é isso que nos torna absolutamente assim condenados a uma loucura incurável. Ou seja, o que eu quero não é possuir o outro, não é possuir o trabalho do outro, não é possuir os dotes que o outro tem. O que eu quero é que o outro queira. E que o outro queira o quê? Que ele queira o que eu quero. É tentar fazer com que o outro queira o que eu quero e criar um mundo de relações baseado por essa lei fundamental, uma espécie assim de lei básica. Entramos nesse mundo, encontramos um mundo organizado pela linguagem. E se ele está organizado pela linguagem, aquilo que nós queremos parece sempre nos escapar. E os objetos que representam o que nós queremos estão sempre se deslocando. E eles estão sempre se deslocando em relação ao desejo do outro. Então, somos alienados à linguagem e, por causa disso, somos alienados ao desejo do outro. Né? O desejo do ser humano é o desejo do outro. Né? Uma das definições que o Lacan vai trazer lá da filosofia e do Hegel, mais precisamente. Né? Bom, mas se o inconsciente não é um depósito de memórias infantis apenas, mas se ele está estruturado como uma linguagem, cedo o Lacan começa a perceber que há um impasse aí, que há uma dificuldade trágica, né? E que diz respeito ao fato de que nem tudo do desejo cabe na linguagem. Então, Lacan não é um autor panlinguista, né? Ou seja, que acredita que tudo depende da linguagem, né? Que toda a experiência humana cabe na linguagem. A linguagem é um ponto de partida. A linguagem é o que nos torna humanos, sujeitos, divididos, no sentido de seres simbólicos. Mas nem tudo da nossa experiência cabe na linguagem e nem tudo do nosso desejo cabe na linguagem. Há algo, portanto, que escapa, e que organiza, e que faz com que nós giremos em torno de algo que está assim por se dizer. Uma boa relação, uma relação rica, uma relação intensa, uma relação desejante, é uma relação onde há algo que ainda não foi dito. É que
e que progride, construindo formas de amar, e construindo formas de desejar, e criando sonhos comuns, a partir disso que não cessa de não ser dito. Tá? E que tem uma característica muito importante, não sei se vocês repararam, né? Tem que ver com a repetição. O fato que os clínicos, quem trabalha com sofrimento humano, sempre se impressiona com essa incrível propensão da gente a se repetir. Você recebe um paciente, ele conta da sua vida, e ele diz, bom, tem o pai, tem a mãe, tem a tia. E daí na segunda sessão você diz, bom, agora vamos ouvir mais. E ele diz, tem o pai, tem a mãe, tem a tia. E daí você diz, legal, entendi, mas e o mundo? E, enfim, tudo que já se passou com você, seus desejos, seus sonhos. Então, doutor, o problema é que tem a mãe, tem o pai, tem a tia. Aí você diz, mas caramba, o que acontece com esta pessoa que ela não consegue sair dessa espécie de repetição que se impõe à sua vida? E repetição da qual ela se queixa. Ela diz, por mais que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu estude, que eu me dedique, que eu me controle, que eu me vigie, eu faço sempre os mesmos erros. Eu me repito sempre nos mesmos temas, nas mesmas falsas ilusões, nas mesmas apostas que eu sei que não vão dar muito certo. Bom, essa capacidade assim repetitiva da linguagem, o Lacan, e esse ponto em que o desejo não se inscreve todo na linguagem, o Lacan vai dar um nome para isso, que é o real. O real, justamente, se opõe ou tensiona ou critica a noção mais intuitiva que a gente tem de realidade. Né? Isso que está diante dos nossos olhos. Né? Isso que tem uma aparência de coerência, harmonia, unidade. O Lacan se pergunta, e acho que é uma pergunta que está cada vez mais candente, né? De onde é que nós tiramos que a realidade é assim tão organizada? Né? Olhem para a realidade de perto, o que vocês vão encontrar são disparates. Pessoas sendo assassinadas, outras sendo excluídas, pessoas morrendo no Mediterrâneo, distratos, maus tratos, contratos e assim por diante. Ou seja, a realidade vista assim de perto, ela tem uma estrutura trágica, ela tem uma estrutura disparatada, mas nós não a sentimos dessa forma. Né? Nós a sentimos como uma totalidade coerente. Nós produzimos uma realidade organizada e dotada de sentido. Né? Contra isso, né, contra esta alienação, Lacan vai argumentar que seria preciso entender a gênese dessa alienação. Por que que isso acontece? Qual é a lógica que produz um mundo que é uma realidade coesa à nossa frente? E aqui a hipótese dele vai ser uma hipótese muito engenhosa. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: subtraímos algo da realidade. Nós tiramos algo da realidade. E quando a gente tira algo, quando a gente escamoteia, traz para uma zona não perceptível, uma zona destituída de sentido, aí sim é que a realidade se torna coesa e homogênea. Né? Essa é uma hipótese sobre o real. Uma hipótese que faz com que, na experiência do tratamento, nossos pacientes, mas também na experiência política, mas também na experiência das artes, mas também na experiência amorosa, mas também na experiência cotidiana das trocas sociais, muito sofrimento, muito impasse, decorre do quê? Do retorno do que a gente excluiu. Da volta daquilo que a gente subtraiu da realidade, e é uma volta que sempre se dá onde a gente não espera. Que nos surpreende de novo e de novo, apesar da gente saber que isso estava mais ou menos previsto. Nós tínhamos uma intuição de que isso ia acontecer. Né? Daí que tenhamos com a vida uma relação que dificilmente escapa à hipótese de que temos um destino, né? De que temos um destino a cumprir. Veja, esse destino é completamente oposto
e contraditório com as aspirações do iluminismo, com as aspirações da modernidade, na qual, diz o Lacan, a psicanálise, e da qual a psicanálise é herdeira, né, do debate das luzes. Ou seja, há um retorno desse fragmento excluído que produz algo que contraria essa ideia de que nós somos os senhores e autores do nosso destino. Né? É que produz essa ideia de que algo, quiçá sobrenatural, que nos impõe uma espécie de falta de sentido que se repete e que caracteriza cada uma das nossas vidas. Né? Bom, então eu apresento a vocês essa questão, que é uma questão contemporânea, que aparece em vários domínios da nossa experiência, que é a questão da disjuntura, da separação, do hiato entre a linguagem e o real. Podemos recolocar essa questão da seguinte maneira. Né? Para o Lacan, uma das tarefas clínicas mais importantes é levar o paciente a se encontrar com a verdade do seu desejo. Ele vai introduzir na psicanálise esse conceito. O Freud falava um pouco disso, mas ele vai assim radicalizar. Ele vai dizer, a psicanálise é uma experiência de linguagem, a psicanálise é uma experiência que cura por uma relação de linguagem, né, de transferência, onde a gente repete, né, o nosso destino infernal com aquele outro que é o analista. Né? Mas a psicanálise é uma experiência em que a gente vai progressivamente se aproximando, né, sendo convidado a dizer do que é feita a verdade do nosso desejo. E a verdade, não só, a verdade não é o real. Né? A verdade é algo que tem que ver com a linguagem, desde lá do Aristóteles. Né? Dizer do que é, e do que não é a verdade. Dizer do que é, e do que não é, é a falsidade. Foi por aí que eu comecei, dizendo, quando entramos no universo da linguagem, nós entramos também no universo da mentira. A possibilidade de mentir, a possibilidade de enganar o outro e de se enganar com relação ao seu próprio desejo, e de enganar o outro em relação ao nosso próprio desejo, é o que nos constitui enquanto seres divididos, e é o que coloca uma tarefa ética para cada um de nós. Uma tarefa de reconstituir a verdade do nosso desejo. No fundo é tão simples isso. Né? Isso não é uma questão assim que seja estranha ao nosso cotidiano. Perguntem a uma pessoa de 17 ou 18 anos, o que você quer fazer? Que faculdade você quer estudar? E vejam que inferno isso cria na vida de uma pessoa. Pergunte a alguém que está namorando e que chega diante de um ponto em que ele se pergunta, eu quero ou não casar com essa pessoa? Perguntem-se sobre os grandes momentos da vida e vocês vão ver que são momentos em que a gente tem que saber alguma coisa sobre a verdade do que queremos. Isso é tão difícil, por quê? Porque o nosso mundo ela está caracterizado por máquinas, por discursos que se apropriam do nosso desejo. É desde a nossa família, desde as nossas primeiras relações, nos diz, olha, o que você quer é isso. O que você quer é aquilo. O que se espera de você é aquilo outro. Ou seja, os ideais que são interiorizados, né? A nossa relação com a lei, nossas aspirações narcísicas, quem queremos ser. No fundo, tudo isso coloca uma tarefa que nos exaure. Uma tarefa que parece, assim, inexequível. Que é responder essa pergunta tão simples, tão cotidiana, que é o que é que queremos. Né? Qual é a raiz do nosso desejo? Lacan vai dizer não confundir o desejo com a vontade, né? Não confundir o desejo com metas, com objetivos, com planos, que aliás são coisas que nós pomos na nossa vida frequentemente para esquecer do nosso desejo. Já que é tão difícil responder ao que é que queremos, bom, vamos trabalhar. Uma hora eu descubro. Vamos estudar. Uma hora alguém vai passar no meu caminho. Afinal, o que eu quero? Vamos levando. Né?
Essa atitude, quer dizer, exprime, descreve o que o Freud chamou de neurose. Né? A neurose é esse estado que a gente adora, vamos dizer assim, ingressar de desconhecimento do desejo, de esquecimento do desejo. E, argumento Lacan, isso vai vir junto com um certo modo de relação com a linguagem. Né? Esquecer do que queremos é também se entregar a modos pré-fabricados de dizer. Né? Por quê? Porque há um mundo onde as gramáticas de enunciação, os jeitos de encontrar o que se quer, já estão todos produzidos. Né? Já estão todos feitos, disponíveis no mercado, basta comprar lá. Né? Então você vai na loja e compra o seu jeito de desejar. Só que aí ela não é mais o seu jeito de desejar. Aí ela vai se relacionar conosco numa relação de inautenticidade, de impostura, de falso estranhamento ou, voltando para a linguagem, de falação. Já ouviram falar em falação? Falação é esse uso da linguagem que a gente, como diz essa expressão péssima, né? Quer dizer, vamos jogar conversa fora. Né? Vamos jogar conversa fora juntos. Tudo bem, é ótimo, a gente entende que isso é uma espécie de pretexto para estar juntos. Né? No entanto, é uma palavra que não nos transforma. É uma palavra que nos ocupa para fazer com que esqueçamos de nosso desejo. O que acontece quando nos aprofundamos demasiadamente nessa relação? Né? Nessa relação instrumental, nessa relação em que a linguagem existe tão somente, né, para dizer que tem pão na geladeira, para que eu possa pedir coisas, para que eu possa comprar coisas. Né? O que acontece? O real volta. O real volta num giro cada vez mais próximo. O real volta cutucando aquela pessoa. O real volta dizendo no sintoma daquela pessoa que existe algo que precisa ser dito, que pede por ser dito. Né? Qual é o sinal do real? Já que ele não é um objeto, já que ele não é uma imagem, já que ele não é uma representação ideal, né? Qual é a intuição sensível que a gente pode ter do real? Lacan é muito incisivo nesse ponto. Né? O traço primeiro do real é a angústia. Não, justo esse, justo uma coisa que se eu pudesse, eu tirava da minha vida. Né? Se eu pudesse viver sem isso, minha vida seria muito melhor. Né? Angústia em todas as suas modalidades. Né? Ansiedade, embaraço, emoção, tensão, estresse, chamem como vocês quiserem. Né? É aquilo que vocês vão dizer, escolham uma coisa para tirar da vida. É essa aí. Né? Vejam como a gente demonstra que a realidade ela é composta a partir da subtração de alguma coisa. Né? Da subtração, nesse caso, nesse exemplo, da angústia. Né? Tem uma fotógrafa americana muito interessante, chamada Dorothea Lange, né? que fotografou a depressão nos anos 30. Né? E ela diz o seguinte, a câmera fotográfica, é um instrumento que ensina as pessoas a verem sem uma câmera. A câmera, né? Não sei se isso vale para iPhones e esse tipo de coisa, mas a câmera, o enquadramento, é um instrumento que ensina a gente a olhar as coisas sem a câmera. Essa me parece uma formulação muito interessante para entender a nossa relação com o simbólico. Né? As nossas máquinas de discurso, as nossas máquinas de linguagem são como câmeras. Elas propõem universos de discurso, elas propõem universos de cultura, elas propõem universos de classe, elas propõem universos de gênero, elas propõem universos de... Os universos humanos, eles são, no fundo, divididos e organizados, enquadrados pela linguagem. Mas, ao mesmo tempo, elas permitem que a gente veja algo que prescinde, ou que nos faria imaginar, né, que prescindimos da câmera para vê-los.
Só que a gente só consegue ver através da câmera. Né? Nosso olhar está formado pela câmera. A câmera, então, é esse dispositivo simbólico. Né? Esse dispositivo que dá meio, né? Que faz a linguagem ser um meio, que não é só um sistema de comunicação. É um meio, para o Lacan, de reconhecimento. Né? Não há reconhecimento sem linguagem. O ato de reconhecimento é um ato de linguagem. E o ato de reconhecimento do desejo, portanto, é um ato de linguagem. O que temos aí de real? Onde o real aparece nessa cascata? Né? Aqui o Lacan vai ter uma resposta que ele vai tirar de experiências assim de juventude. Né? Lacan era um psiquiatra, né? Se forma na mesma escola, né, psiquiátrica onde o Freud foi estagiar, com Charcot, né, na França. O Lacan estudou neurologia. Ele se interessou muito precocemente pelos desenhos e escritos dos esquizofrênicos. Porque ele tinha uma ideia que era a seguinte: e se a gente pudesse fazer um diagnóstico, né, saber se estamos diante de um paranoico, de um esquizofrênico, de um obsessivo, de uma histérica, e se a gente pudesse fazer um diagnóstico a partir da linguagem, não do olhar, né, do olhar como o médico faz, mas da linguagem. E ele começa então a estudar a produção dos pacientes internados e começa a perceber que a separação entre um sintoma delirante e a linguagem é uma separação muito tênue. No fundo, são sintomas de linguagem. Né? O que o Freud teria descrito em termos dos sintomas é um funcionamento de linguagem que se aparenta muito bem com o que os poetas chamam de metáfora. Olha só, na neurose, a gente produz essa repetição que dá o nome para o meu destino, e que no fundo é uma espécie de metáfora enlouquecida. Uma metáfora que eu esqueci que é uma metáfora, que era só um jeito de dizer. E por isso pode ser revertido por operações de linguagem, que é o que o psicanalista faz. Ele fala com as pessoas, ele não mexe no cérebro delas. Mas estava falando desse momento assim do Lacan pré-psicanalista. Né? Quando ele escreveu uma tese justamente sobre uma paciente que se sente muito perseguida e que ela tem um delírio que é o seguinte: não vão deixar publicar os livros que ela escreveu. Olha só, ele está interessado numa paciente que escreve. Né? E investigando melhor o que tinha acontecido com ela, ele faz um estudo muito longo, defende a sua tese, e o que acontece? Aquilo que acontece quando a gente defende uma tese. Nada. Ninguém lê, você acha que a sua vida, enfim, 5 anos naquilo, que vai mudar o mundo, e amanhã terminou a defesa, amanhã o mundo, a realidade é outra, e tudo continua como antes no quartel de Abrantes. E pior, porque agora você não tem o pretexto da tese para dar um sentido para a sua vida. Né? E o Lacan tem um choque quando isso acontece com ele. E ninguém comenta, todo mundo acha meio estranho essa história de psicanálise e tal. A não ser, e ele fica muito espantado com isso, uma única resenha feita da tese dele num jornal chamado O Minotauro, que era o jornal dos surrealistas. E quem é que fez a resenha? Salvador Dalí. Então, imaginem o que era Salvador Dalí em 1933. Não era a figura que a gente conhece hoje. Era um sujeito meio estranho, né? Bigodes e tal. O Lacan vai visitar ele no hotel e ela está com um esparadrapo no nariz. E daí o Lacan fica pensando, ele pôs o esparadrapo no nariz para que eu comente que ele está com o esparadrapo no nariz. Portanto, eu não vou fazer isso. E daí elas têm uma conversação surrealista onde o objeto central da conversa, assim, não é mencionado. Né? O Lacan fica muito impressionado que o Dalí diz que a tese dele é uma espécie assim, de confirmação psiquiátrica das ideias surrealistas.
e começa a frequentar os surrealistas. E começa a acompanhar Prévert, Éluard, Breton, Dali. E esse convívio faz com que ele publique um poema, né? Participe desse movimento artístico, uma vanguarda, que para muitos não é uma vanguarda muito relevante, muito importante. Ela é uma entre outras, né? Entre o expressionismo, geometrismo, futurismo. Mas disso o Lacan toma uma lição muito importante, dessa experiência com os surrealistas. Ele está acontecendo aqui algo que é muito parecido com o que a gente quer e que a gente faz na psicanálise, que é uma espécie, era assim que os surrealistas definiam o movimento deles, uma espécie de disciplina da linguagem, de relação ética com a linguagem. Uma relação em que você pode radicalmente dizer o que quer e ouvir o que não quer. Quem é que está disposto a essa aventura? Né? Os surrealistas estavam, eles inventaram então a escrita automática, os quadros que fazem o quê? Que fazem uma deformação da realidade. O que eu vou dizer, muito interessante, porque eles não dissociam a estética da política, da ética. O surrealismo não é só um movimento artístico, ele é uma forma de vida. Será que a psicanálise não tem uma afinidade com isso? E se tiver, o que caracteriza o surreal, a procura do surreal? Né? O surrealismo é um método. Né? O Salvador Dalí definia o seu pensamento como um método paranoico crítico. E a única diferença entre um paranoico e eu, diz o Salvador Dalí, é que eu sei que eu sou um paranoico. Os outros paranoicos não sabem disso. Mas ele usa, então, essa lógica da suspeita, e a gente já falou disso, né, de como o real incide para a gente a partir de uma suspeita vaga de quê? De que a realidade não é a realidade. De que aquilo que eu estou vendo não é tudo. Que aquilo que eu digo sobre a realidade, a verdade que eu consigo enunciar sobre ela é parcial, problemática ou, assim, provisória. O método surrealista está baseado numa espécie de duplicação da realidade. Quer dizer, por que nós estamos sendo enganados? Não sei se vocês perceberam, quando eu falei, o que é a realidade? Eu sempre destaquei que a realidade era uma coisa una. Né? Ela aparece para a gente como uma unidade. Os surrealistas vão dizer assim, é aí que está o engano. É aí que se escondem as coisas. Por isso, se a gente quer ter acesso ao real, a gente tem que duplicar a realidade. Tem a realidade 1 e a realidade 2. E quando a gente tem essa duplicação, a gente poderia ficar assim, procurando saber qual é a realidade verdadeira. Esta ou aquela? A da vida de vigília ou do sonho? A do trabalho ou do prazer? A da família ou dos amigos? Qual é a realidade verdadeira? E voltamos à ideia do Lacan de que somos um sujeito dividido. Qual, então, é o real que está presente que se cria a partir desse dualismo? O entre. O que está entre uma coisa e outra. O hiato. Aquilo que é produzido pela divisão, aquilo que é produzido pela dualização da realidade. Isso vai levar o Lacan a uma ideia muito forte, muito clinicamente importante, de que o real ele tem que ver, então, primeiro com a angústia, segundo com o ato. O ato de reconhecimento do desejo. O ato que faz com que a nossa experiência ela possa de novo reconstituir, de novo dar uma unidade, mas vai ser uma unidade assim muito precária no tempo. Vai ser uma unidade que vai durar o tempo daquele ato. Né? Vai ser uma unidade que depende da sua própria acontecência. Mas durante aquela acontecência, o que vai se dar? Não vai haver mais, né, essa disjunção entre o estético, o ético, o político, o epistêmico. Durante aquele tempo, há uma espécie de recuperação da experiência. Né? Bom, então o que a gente tem aqui é um programa. Né? É um programa de
recomposição da verdade do desejo, uma resposta melhor a, afinal, o que queremos, mas também um programa de contato, de consequência que a gente pode dar para o real. O real não precisa ser só alguma coisa que nos submete. Nós podemos agir com o real. E isso acontece nessa experiência ainda que efêmera do ato. Então a estrutura do real, vejam só que interessante, é a estrutura do ato poético, que o Lacan vai pegar e levar para a psicanálise. Vai dizer assim, como é que a psicanálise toca o real? Porque ela produz algo similar ao ato poético. Quer dizer, tá bom, bonito, interessante. Só que essa maneira de colocar o problema, ela vai ter consequências assim de longo prazo para a história da arte no século XX e no século XXI. Tá? Vejam, o que são as vanguardas dos anos 20, nos anos 30, se não uma inquietude com dois problemas. Né? Dois problemas que elas não se juntam. Um é a linguagem parece insuficiente. Eu não consigo alcançar o real porque a minha linguagem já está parasitada, ela já está colonizada, ela já está assim, com sentidos cristalizados. Então, só o que eu consigo fazer é vestir o óculos dessa linguagem e reencontrar aquilo que eu já sabia. Ou seja, o uso da linguagem é tão precário, ele é tão massificado, ele é tão reificado que eu não consigo mais tocar o real. Então vai ser importante realizar, e isso está nas vanguardas dos anos 30 e vai voltar nas vanguardas dos anos 60, e que vai reaparecer na arte contemporânea. Né? Quer dizer, qual é a linguagem para o real? Eu preciso fazer uma crítica da linguagem para que o real se torne possível. Então, todos os formalismos, todos os geometrismos, toda a arte abstrata que a gente diz, mas o que quer dizer isso? Né? Justamente, é uma arte que propõe que a gente suspenda a resposta para a produção de sentido, a partir da crítica da linguagem. Mas tem um outro ramo da arte que vai se orientar para um problema correlato, que diz respeito a como dar conta, como representar a contradição social, como representar a nossa própria divisão. Porque a hora que eu coloco isso, eu coloco a minha própria divisão, eu coloco desde um ponto de vista que é o meu. Resultado já é parcial. Resultado, eu já perdi alguma coisa. Então, nesse ramo, a gente vai encontrar estratégias estéticas de se aproximar do real a partir da deformação, da repetição e da negação. Tudo bem? Então, isso é só uma volta para a gente mostrar como a arte contemporânea ela pode ser pensada a partir de um tema que aparece no Lacan com uma marca muito característica, que é que nome que eu vou dar para essa perda de um fragmento da realidade. Bom, eu vou chamar isso de trauma. Trauma, justamente uma espécie de furo na realidade, de buraco na realidade, de ponto em que o que eu encontro ali é uma carência de sentido, é uma falta de sentido. Bom, essa vai ser a discussão das artes nos anos 30, nos anos 60 e na arte contemporânea. Né? O que fazer para recuperar na nossa experiência, na medida em que ela é cada vez mais marcada pelo traumático, pelo buraco, pelo que é indizível, pelo que eu não consigo mais acessar chegando aqui dizendo isto é uma caneta, ou isto não é um cachimbo. Né? Bom, é por esse motivo que, ao longo de toda a sua obra, o Lacan vai se interessar pelas técnicas, pelas experiências com a linguagem, particularmente a literatura. Por quê? Porque na literatura, por exemplo, no final da obra dele, ela vai pesquisar o que era a experiência literária do Joyce, ou da Marguerite Duras. Ou então vai nos enlouquecer dizendo o seguinte, olha, para você entender esse problema, você vai ter que entender a língua chinesa.
e a poesia chinesa, e a poesia do Mêncio, lá do século XVI na China. Mas para que isso? Para quê? Ela não podia dizer logo a verdade sobre a verdade? Diz as coisas aí assim, de tal maneira que a gente as entenda. Quer dizer, bom, tudo isso tem que ver com pesquisar, né, os limites da linguagem, porque nos limites da linguagem a gente vai também fazer uma exploração sobre o real e vai fazer uma exploração sobre os modos de enunciação da nossa verdade. Né? Bom, uma segunda figura fundamental dessa conversa entre a linguagem e o real vai aparecer na teoria que o Lacan traz para a gente do laço social, né? Das trocas sociais. Como a gente se organiza para fazer um grupo, para estar aqui hoje, para conversar, para casar, para fazer trocas econômicas, para fazer trocas simbólicas. Né? Ele vai desenvolver uma ideia muito contraintuitiva, né? Uma ideia que vai argumentar o seguinte: e se a gente se juntasse, né? E se a razão mesma das nossas ligações fosse realizar uma espécie de pacto, né? De combinado para nos afastarmos do real, para contornarmos o real. Ou seja, vamos nos juntar, porque daí o real fica de fora. Né? E é o que ele chama, então, de teoria do discurso como laço social. Né? Quer dizer, olha, todo laço social ele está organizado, né, em torno de um impossível. Olha só, isso é extremamente assim, contraintuitivo. Né? A gente pensa que a gente, então, escolhe os nossos parceiros, os nossos amigos, porque eles são assim mais ou menos parecidos com a gente. Né? Eles têm os mesmos valores, eles têm a mesma língua. Quer dizer, isso é muito precário e muito limitado. Na verdade, os nossos laços, eles são laços em torno de impossibilidades fundamentais. Impossibilidades, e aí a gente chega num terceiro nome para o real. Né? O real, diz o Lacan, é o impossível. O impossível de nomear, o impossível de representar, o impossível de incluir na nossa troca. Né? Ele vai tomar isso do Freud, no texto, o famoso texto Mal-Estar na Civilização, onde o Freud diz o seguinte: existem algumas atividades humanas que se caracterizam pela sua impossibilidade. Por exemplo, governar. Né? Já pensaram? Você lá naquela situação em que você tem X meios, X recursos e você tem os interesses das pessoas que são os mais diversos. Né? Ou seja, por mais que você faça, por mais que você se dedique, você está diante de uma tarefa que é impossível. O problema é o que acontece quando a gente nega o impossível. O que acontece quando a gente propõe a nós mesmos uma vida sem contar com o real. Aí o real se vinga. Né? Por exemplo, a gente pode dizer, a vida é tão caótica, ela é tão complicada, tem tanta gente no mundo, que eu bem poderia construir assim um mundo à parte. Um mundo só meu. Um mundo com gente assim, gente como eu. Porque aí não vai dar problema. Né? Constrói um muro, né? Faz um condomínio, põe lá todos aqueles que são iguais. Né? E daí você produziu, olha só, tem a realidade e você produziu uma subtração na realidade. E daí você acha que desta forma vai ser assim muito fácil governar. Experimentem ser síndicos de um condomínio. Experimentem sentir a ferocidade, né, que aparece no humano quando você propõe para ele uma vida onde não vai ter o real. Onde nós não vamos contar com o real. Onde tudo é possível. Conhecem esse enunciado? Agora nós estamos no século XXI. A tecnologia, a ciência, o progresso, tudo é possível. Lindo, né? Péssimo. Péssimo, porque tem coisas que não são possíveis. Que elas não são possíveis não é por falta de vontade, por falta de fé, é porque elas são estruturalmente impossíveis. E isso é muito importante reconhecer. Então, para bem governar, reconheçam que estão diante de uma tarefa impossível. Segunda tarefa impossível, educar. Já enfrentaram essa? Quer dizer, vem uma criancinha linda, você diz, agora,
né? Eu já aprendi tudo que fizeram de errado comigo, né? Eu já tenho uma lição perfeita, né? O mundo, as escolas, os pais, os discursos, as ideologias. Então, agora que eu sei como foi o erro, agora eu vou fazer o certo, né? E então você começa como assim aquele demiurgo, né, a esculpir a criança e dizer, este vai ser uma criança perfeita. E quanto mais dinheiro, mais louco isso, porque o cara começa a achar que é mesmo capaz de fazer uma massa plástica que é a criança que vai ser educada, né? A criança normal, a criança que não vai sofrer, a criança que não tem conflitos. Aonde isso dá? Isso dá no pior. Né? Isso dá na... não é na infelicidade que faz parte da nossa existência trágica. Isso dá em uma espécie de a mais de sofrimento, né? Que o Lacan chama de a mais de gozar. Né? Não basta ter trocas e experimentar um certo tipo muito peculiar de satisfação. Eu quero mais. Né? E eu quero tão mais, quanto mais eu nego que existe uma coisa que está no fulcro, que está no centro da educação, que é impossível fazê-lo. Por mais que você se dedique, que você siga dê o seu melhor, e é bom que faça, existe algo que não vai dar certo. Né? Que vai nos tornar, e vai tornar aquela criança simplesmente um ser humano, como outros, né? Ridículo, humano, limitado, né? Que tem a sua divisão subjetiva. Né? Então, governar, educar, e daí ela vai dizer assim, olha, aquilo que o Freud descreveu como histeria, na verdade é um tipo de laço social. Um laço social baseado na insatisfação permanente, no trabalho permanente de fazer o outro desejar. É possível isso? Fazer o outro desejar? Não é possível. Né? Quem deseja é o outro, mesmo que ela deseje a partir do nosso desejo. Resultado é outra, né, atividade impossível. A essas três vai se somar uma quarta. Muito importante a posição do Lacan. Né? Muito esquecida de um certo ponto de vista. Ele vai dizer, psicanalizar é uma profissão impossível. Também. Como educar, governar é fazer desejar. E não se esqueçam disso, porque senão vocês começam a produzir um super paciente que vai ficar super mega curado, que vai ficar tão louco quanto você que tem essa ideia. Porque esquecer que o laço social, que as nossas trocas estão organizados a partir de uma coisa que fica assim meio de fora. Né? E a partir disso que ele vai desenvolver uma teoria muito interessante sobre o que é o amor. Né? Ou seja, já que o nosso laço ele é tão atravessado por fracassos estruturais, isso explica por que se torna tão importante para nós uma espécie de consolo, né? Uma espécie de contentamento que vem a partir do momento em que reconhecemos nossas fraquezas. Né? Quando a gente ama, o que acontece? Joelhos. Por isso que a gente se defende tanto. A gente passa o que? A depender. A minha vida está no fato dela me ligou hoje ou não. E tudo que eu tenho é me ajoelhar diante daquela ou daquele que eu amo. Né? Bom, o Lacan vai dizer assim, o amor ele é uma aspiração de unidade. Veja só, o amor, ele tenta justamente fazer uma realidade, uma bolha, uma dupla onde nada mais falte. Né? Quer dizer, mas esta ilusão, ela vai tão mais longe, quanto mais ela seguir essa ideia de que amar é dar o que você não tem ao outro que não quer. Ou seja, uma descrição de um processo que tem que ver com dar. Dar é um ato, lembra? Ato real, né? Ato poético. Amar é um ato. Né? Mas é um ato onde a gente dá isto incrível que a gente não tem. Né? Isso só pode ser feito por meio dessa coisa chamada linguagem. Né? Por isso, amar tem que ver com dizer. Não, ela sabe que eu a amo. Gestos, eu nunca digo.
ela sabe, ou ela sabe, porque, enfim, a gente tem tanto tempo junto, né? Ela sabe. Tá valendo? Não. Tem que dizer com todas as letras, e tem que dizer com as suas letras. Isso é uma tarefa que envolve dar aquilo que você não tem, a sua falta, o seu vazio, aquilo que você mesmo não consegue nomear. E ao dar ao outro, né, que não pediu, talvez te volte alguma intuição sobre do que é feito esse objeto. Né? Bom, isso tem que ver com a teoria lacaniana das relações humanas, relações sociais, relações amorosas, onde ele está o tempo todo dizendo o seguinte: verdade e real estão em descompasso. Né? Verdade e real estão em uma espécie de antagonismo, de tensão, e é preciso respeitar esse antagonismo, e é preciso respeitar essa contradição. E é preciso, assim, levar a sério tanto a linguagem quanto a presença insidiosa do real. A última e mais polêmica, talvez, versão desse combate entre a linguagem e o real vai aparecer numa formulação que divide muitos psicanalistas, uma formulação muito difícil, no final da obra do Lacan, onde ele vai abordar, né, a sexualidade. Ele vai dizer, a teoria da sexualidade no Freud tem vários problemas. Né? E problemas que remetem a esse conceito assim, muito fundamental de pulsão. Problemas que remetem a o que é que nós vamos fazer, né? Em que lugar nós vamos dar, né? Para o fato de que existe uma diferença, uma divisão no plano da sexualidade. Né? Uma divisão que, por exemplo, né, não é a única forma de dominá-la, mas é talvez a mais comum, tem que ver com homens e mulheres. E tem que ver com, de novo, qual que é a suposição? Homens e mulheres fazem um. Um é o nome do que eu apresentei hoje a vocês aqui com a ideia de realidade. Então junta a metade da laranja com a outra metade e nasce uma pera. Né? Não tem a ver. Né? O Lacan vai olhar para o mito de andrógeno, né, descrito pelo Platão, em que originalmente tínhamos 4 braços e 4 pernas, e Zeus se irrita com o orgulho desse ser e manda um raio, e daí esse raio divide os dois sexos que ficam o resto da vida, olha a ideia de destino, tentando fazer um de novo. Então vai dizer, e este mito é um mito assim, interessante, mas ele não é um mito assimilável à psicanálise. Porque tudo o que é o Freud, tudo o que é a nossa experiência concreta, tudo o que a gente aprende escutando nossos pacientes nas suas relações de linguagem, né? Tudo o que a gente pode confirmar a partir disso é de que os dois sexos não são proporcionais e nem simétricos. Que a relação de cada um deles com o seu gozo é uma relação não comensurável. Ou seja, não é positivo e negativo, yin e yang. É uma relação onde, de um lado, vai dizer o Lacan, estamos todos submetidos à lei. A lei que nos limita, a lei que nos faz seres faltantes, a lei da linguagem. Né? A lei que faz com que a gente procure termos de mediação, termos de consenso, de contrato. Né? Lacan vai dizer, isso é típico da posição do homem diante da sexuação. E aí ele vai introduzir uma dificuldade adicional. Ele vai dizer assim, se a psicanálise toma a linguagem como ponto de partida, radicalmente, não é porque eu estou vendo um corpo anatomicamente dotado disto e daquilo que eu estou diante de uma mulher. Ou que eu esteja vendo um corpo com aquela compleição e eu esteja diante de um homem. Homem e mulher são também posições, lugares de linguagem. Então eu posso ter um semblante, né, homem, mas o meu discurso é de mulher. Isso aumenta o que já estava assim meio complicado. Né?
E ele vai dizer, então, a partir de um dos lados, né, da sexuação, a gente tem essa forma de lidar e de partilhar o gozo, os bens simbólicos. E do outro lado da mulher, ele vai fazer uma das suas afirmações mais controversas. Ele vai dizer, a mulher não existe. A mulher, né, a mulher como conjunto de todas elas, né, como um traço comum que caracteriza a todas elas, este objeto conceitual, este grupo de a mulher, isto não existe. E veja, isso não se aplica ao outro lado. O homem existe. O homem é um ser que, bom, justamente a gente define por uma relação ao desejo, uma relação à lei, uma relação ao universo das trocas. Vai dizer, então, mas se a mulher não existe, o que a gente tem? Porque eu estou vendo algumas, né? O que a gente tem é uma mulher, e outra mulher, e outra mulher, e assim por diante. De tal maneira que a gente não consegue pegar os dois universos e juntá-los numa única realidade. Não só a mulher, então, não existe, como, segundo o enunciado polêmico do Lacan, a relação sexual não existe. Cada qual está, vamos dizer assim, numa relação com a sua fantasia. E brigando com o outro, porque o outro não veste a roupa que ele tinha feito sob medida para ele na sua fantasia. E tenta vestir, e fica uma parte de fora, e essa parte sim está apertando aqui, a outra parece que não devia. E isso produz boa parte da comédia humana quando se trata da relação entre os sexos, entre os gêneros, entre os modos de inscrição da nossa satisfação com a sexualidade. Bom, espero então ter, assim, rapidamente apresentado a vocês como um pensamento do Lacan. Ele não é só uma revolução clínica, ele não é só uma reinvenção do Freud, ele não é só a recolocação da psicanálise no debate com as ciências, ele não é só a redescrição de processos mentais em termos de linguagem, em termos também matemáticos, mas ele é uma enunciação, né, uma chave para a gente ler uma parte substancial dos problemas do contemporâneo, dos problemas que afetam os nossos processos de individualização. Por que nós não chegamos nunca a nos tornar esse indivíduo que esperam da gente? Por que nós não tornamos nunca a encontrar esse ponto de plena autonomia e de soberania em relação à linguagem, em relação à representação, em relação ao outro, em relação ao sexo? Ou seja, a gente pode passar a vida, né, brigando com uma limitação que, no fundo, é uma impossibilidade. E essa impossibilidade tem um nome, e esse nome é o real. Se ficou muito difícil, acho que a gente pode, enfim, começar a nossa conversa, pergunta, muito bem, discussão. Então, um aplauso, por favor. Bom, depois dessas provocações, no mínimo brilhantes, do Christian Dunker, passamos agora para, digamos, para as provocações de vocês, né, da plateia. Então, cada um de vocês tem à disposição um papel, por favor. Vocês poderão escrever as perguntas, levantar a mão, e assim as nossas atendentes terão o maior prazer de recolher as suas perguntas e mencioná-las e lê-las aí para todos. Bom, se alguém de vocês, excepcionalmente, gostaria de fazer uma pergunta pessoalmente, poderá fazê-lo, desde que seja uma pergunta, né? Não um depoimento. Então, por favor, vamos partir então para essa segunda fase, que é realmente muito interessante, depois dessa primeira brilhante fase. Obrigado a todos. Vamos iniciar, desculpem, vamos iniciar com uma pergunta da internet. A primeira pergunta que nós temos é com a internet. Boa noite, professor. Olá. A gente está transmitindo ao vivo agora no site do Instituto, no canal do YouTube do Café Filosófico também, hoje, pela primeira vez.
Pelo aplicativo também, só alguns números aqui, a gente teve um alcance de cerca de 9 mil pessoas que passaram para acompanhar a palestra de diversas cidades, citar só algumas, né? Curitiba, Campinas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, São Paulo, Brasília, tem uma turma da Universidade do Sul e Sudeste do Pará que nos acompanha também, e o pessoal em Luanda, em Angola, que também está nos acompanhando ao vivo. A primeira pergunta, a gente vai começar com a pergunta da Camila, que diz assim: o que querem dizer os que despejam frases feitas na internet a respeito de assuntos que até pouco tempo não estavam acostumados ao debate, como política? O que querem dizer os que manifestam desejo de exclusão, violência e extermínio nessa nova linguagem das caixas de comentários das redes e dos sites? Aliás, o que pensar dessas caixas? Pergunta bacaniana, né? Uma pergunta que mostra como a nossa problemática com a linguagem, ela assumiu proporções novas, inusitadas, com esse novo universo de linguagem que é o universo digital, que é a internet, né? E ele é um bom campo de provas para o que estava tentando passar para vocês, né? Por quê? Porque, à primeira vista, é uma nova linguagem que está aí para que a gente possa se entender mais, para que a gente possa saber mais, para que a gente possa compartilhar mais experiências, para que a gente possa, enfim, nos tornar uma comunidade de destino mais unida, né? Para que a gente possa tratar nossos conflitos. O que, não obstante, a gente viu quando começam a participar desse universo pessoas que até então muitas pessoas que estavam excluídas, pessoas que estavam fora do debate, cuja opinião, às vezes, era opinião política, era manifesta a cada 4 anos de uma maneira, vamos dizer assim, muito opaca em relação a como funciona o nosso universo político, por exemplo, né? Então, a gente tem aí um primeiro problema, que é o real como um ato, né? Como um ato de linguagem, como um ato de entrar numa conversa, né? De participar de um ambiente que ele é sentido como hostil. Ele é sentido como trazendo e me colocando em contato com uma dos predicados do real, que é a diferença, né? O outro, né? Esse que, de quem o meu desejo depende, ele é sumamente um diferente. E o que acontece com a linguagem virtual, com o acesso à linguagem virtual, é que eu sou exposto a um nível de diferença que eu não consigo tratar, que eu não consigo elaborar, que eu não consigo me situar nesse universo. O que acontece quando eu não consigo simbolizar? Aquilo que eu não consigo inscrever simbolicamente volta como real. Então aí a gente pode entender um conjunto de efeitos surpreendentes, de violência, de segregação, de ataque ao outro, que é um ataque, vamos dizer assim, à fantasia que a gente faz do outro. Mas o ataque ele mesmo não é uma fantasia, porque as palavras machucam, porque a segregação tem efeitos no real. Aliás, essa é uma das figuras do real mais importantes, né? A segregação, né? Em 1967, o Lacan já tinha essa ideia. Com o avanço dos nossos mercados comuns, vai aumentar os nossos dispositivos de produção de insatisfação, né? Porque o consumismo é um fenômeno ligado à produção calculada de insatisfações e não de prazeres, né? Isso, argumenta o Lacan, vai aumentar o nível de segregação no mundo. Por quê? Porque isso vai fazer com que os efeitos de retorno do real se tornem mais evidentes, se tornem mais frequentes. E isso é o que a gente pode ver no que a Camila está apontando em termos do retorno de uma violência que a gente não consegue entender. Onde é que ela estava? Ela estava aí. Ela estava aí dentro de cada um de nós. Mas ela estava sendo tratada. Você muda a linguagem, você muda o real. Acho que é isso.
Temos outra pergunta? Próxima pergunta. Aqui também. Oba. Na verdade, a pergunta veio do público, anotaram aqui. Estão pedindo para você falar um pouco sobre a repetição num quadro de compulsão, pensando o sujeito na sua relação com o corpo e a alimentação. Tá. É curioso, né, como a estrutura do sintoma humano, né, é uma estrutura de linguagem, mas ela se mostra no que o Freud chamava de coerção. Né? Como saber que eu tenho um sintoma? Não é porque você está fazendo uma coisa que é fora da realidade comum. Não é porque você está fazendo uma coisa excêntrica. Não é porque você está fazendo uma coisa que os outros consideram anormal. Há um sintoma quando há uma experiência subjetiva de coerção. De eu tenho que. Eu não posso deixar de fazer isso. Né? Isso é um dos aspectos da repetição. Né? É um dos aspectos que clinicamente a gente chama de compulsão. E que é uma espécie assim de sintoma secundário. Né? O sintoma primário ligado à compulsão é um sintoma de pensamento. Né? Ou seja, eu consigo dominar o meu desejo pelo pensamento. Então, eu tive um desejo que eu não gostei, eu tive um desejo que me lembra coisas que eu não gostei, eu tive um desejo que eu não autorizo em mim. Como é que eu vou viver com isso? Eu vou pensar. Eu vou pensar em outra coisa. Já fizeram isso? Pensa em outra coisa que passa. Não fica ali assim, sabe, remoendo. Muda o pensamento para outra coisa. Né? Bom, essa estratégia, que até certo ponto está presente em todos nós, ela pode virar um meio de vida. Então, em vez de pensar em A, eu penso em B. Só que daí, estranhamente, depois de um tempo, eu só penso em B e não lembro mais de A. E daí eu sou obrigado a pensar certas coisas que eu não sei porque eu estou pensando, porque a função é justamente te afastar de B. Né? O que acontece quando isso fracassa? Quando, apesar de assim, todos os meus esforços para pensar de um jeito, para fazer pensamento positivo, para ser otimista, para pensar que a minha vida vai se resolver agora, apesar de tudo isso, o que aparece? O real. O chato, né? Aquele traço de angústia que você imaginou que você tinha eliminado da sua vida. Bom, quando isso acontece, existe uma segunda estratégia que a gente costuma alocar, que é, em vez de pensar, fazer. Conhecem pessoas que não pensam muito, o importante é fazer. Né? E dali a pouco elas estão fazendo para não pensar. E lembra que elas estão pensando para não desejar. E aí a coisa começa a ficar um novelo. Né? No caso das compulsões alimentares, a gente tem um ótimo exemplo, né, de como o real volta como repetição. Né? Quer dizer, repetição do assalto à geladeira. Né? Repetição de um alimentar-se que é destituído, que vai perdendo a sua graça, o seu prazer, o seu ritual, o seu cerimonial. Não é mais um meio para a gente estar junto. Ele vira um fim em si mesmo. Né? É isso que caracteriza a compulsão. Né? Não é porque o cara come muito, é pela forma como ele come, é pela função que o comer assume na vida dele, de o quê? De expelir o real, de tentar assim conter o real. Né? Viu só que interessante, essa coerção, ela é no fundo um exagero, que é quase que uma resistência a uma ordem social. Não temos um imperativo social de que consuma, coma X coisa, Y coisa, Z coisa. Comer é bom, quanto mais consumir, melhor. O que a compulsão alimentar faz? Ela pega esse imperativo social e ela exagera esse imperativo ao extremo. De tal forma que para a própria pessoa aquilo perde o sentido. A pessoa diz, eu estou fazendo isso, mas tem uma força maior que me obriga, que me coage
e que a gente discutiu e apresentou hoje aqui com esse nome, que é o quê? O real. O real tem essa marca, primeira de ser na angústia, segundo, tocar o corpo, terceiro tem a ver com o ato, quarto, tem que ver com essa falta de sentido. Nós temos uma perspectiva, né, ideológica, uma perspectiva de alienação, que nos coloca assim, numa equação que é quanto mais sentido, melhor. Vida boa é vida cheia de sentido. O depressivo, ele sofre porque falta sentido. A pessoa não tem esperança porque falta sentido. E com isso a gente vai produzindo um remédio universal que é mais sentido. Só que o real, ele não gosta de mais sentido. O real, quando você joga mais sentido para ele, ele come e devolve para você pior. Qual é o antídoto para o real? A falta de sentido. Né? Reconhecer a falta de sentido. Reconhecer que nem tudo faz sentido na vida e no nosso desejo é fundamental para reverter processos de repetição como esse. Mais perguntas? Professor, a próxima pergunta veio do José Alves, que é o curador do módulo. Ele está acompanhando a gente direto de Lima, no Peru. E a pergunta que ele faz, mandou um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui, tanto ao vivo quanto pela internet. E a pergunta é se as relações horizontalizadas não podem ser concretizadas. Quais os limites desse discurso diante da nova demanda de representatividade no século XXI? Bem legal. Agradeço, José Alves. Ótimo gosto na escolha dos palestrantes. Excelente escolha dos autores. Né? Estou brincando, Zé. Um abraço aí para você em Lima. Né? E a questão, José, é muito importante, porque esse é um dos traços do nosso contemporâneo. Né? Uma das maneiras de caracterizar essa virada do século. Né? A gente vinha de uma sociedade organizada por um princípio de autoridade que era o quê? Vertical. Né? O pai e os filhos, o chefe e os empregados. E o nosso processo de socialização estava profundamente orientado para criar em cada um de nós, quer dizer, torne-se um indivíduo. O que significava isso? Aprenda a obedecer, aprenda a se adaptar, aprenda a interiorizar as regras e as leis que vão te colocar no interior de instituições que têm, por sua vez, uma estrutura vertical. O que o José Alves está colocando é que isso, aparentemente, está sujeito a uma transformação. Os nossos laços, eles reconhecem cada vez menos princípios verticais de autoridade. Né? E lá, para a psicanálise inaugurada pelo Freud, esse princípio organizador de nossas identificações verticais é o pai. E a forma como o pai reproduz suas modalidades de poder, as suas modalidades de laço social, patriarcais, portanto, passa por um dispositivo chamado complexo de Édipo. Né? Onde, vamos dizer assim, cada um de nós aprende a ser mulher ou um homem, aprende a ser o que obedece, o que manda, aprende a ser, aquele que tem uma relação vertical com o outro. Né? Faz parte dessa verticalidade uma confiança num princípio chamado princípio da representação. Então, o poder, ele passa de um para o outro, porque eu delego ele para o outro. Né? E no final, estarão lá em Brasília, por quê? Porque eles nos representam. Então, né, não cai bem. Tem algo errado com isso. Né? E tem algo errado que a gente poderia traduzir no quê? É um problema, sim, que tem um ruído de linguagem. Porque eu disse uma coisa na boca do caixa da eleição e está acontecendo outra lá. Né? Quer dizer, há um salto, há um hiato, há uma não correspondência entre uma coisa e outra. Ou seja, nós desejamos numa gramática que é cada vez mais horizontal ou, para alguns, fraterna.
onde os nossos laços, eles tendem a ser baseados na criação, baseados no compartilhamento, baseados na produção de intimidades, baseados em um outro tipo, um outro modelo de liberdade. Bom, Lacan tem muito a dizer sobre isso, né? Porque esse modelo ele pode ser inspirado no terceiro termo faltante da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. A gente pode dizer assim, no fundo, a solução seria a gente enfatizar mais esse terceiro termo. O termo em que o que a gente precisa para esse novo momento são relações de solidariedade, né? Bom, solidariedade implica, para ser fundado, um probleminha, né? Quer dizer, de onde vai vir a solidariedade? Pelo fato de que a gente tem irmãos e a gente ama nossos irmãos? Ama nossos irmãos? Ama, sim, só que para isso Lacan inventou uma expressão que é amor-ódio, né? Você ama e odeia e ama. A fraternidade não é um excelente princípio para imaginar isso, né? O que a gente precisaria, então? A gente precisaria de um tipo de universalidade, de princípio de universalidade, mas que não seja, ao mesmo tempo, uma universalidade do tipo, eu delego para você, eu transfiro para você o poder, e daí você me representa lá longe. O que nós precisamos é uma universalidade sem transcendência, e uma universalidade que contenha no seu interior uma fratura, que ela seja uma não unidade. E é exatamente isso que o Lacan discute e apresenta e defende na sua teoria da sexuação, que eu aqui brevemente apresentei. Entre homens e mulheres, não se dá um, mas não obstante, existe um universal. Então, como chamar esse universal? É um universal fraturado, é um universal dividido. E que pode servir, sim, para a gente pensar nossas relações de forma mais horizontal, menos tendente à obediência e mais autorizadas no princípio de levar adiante a verdade do desejo de cada um. Se é que dá para imaginar isso. Boa noite. Oba. Minha pergunta é a seguinte. Pensando em 2.500 anos atrás, né? Uhum. Existiu um sujeito chamado Parmênides Aham. e que inventou essa noção de ser. Uhum. E existiu também um contemporâneo dele chamado Heráclito, Uhum. que teve a noção da transformação, Uhum. que é o devir. Daí eu queria saber o quanto a nossa contemporaneidade tá impregnada dessa noção do ser. Uhum. E qual seria a condição para que a gente pudesse sair um pouco dessa condição de ser e passar a condição de devir ser? Tá. Uma questão premente, uma questão atualíssima, né, para a filosofia contemporânea, né? Ele está lembrando o seguinte: a gente tem duas matrizes, né, originárias do pensamento ocidental. Uma delas que aparece num autor chamado Parmênides, né? E o Parmênides, no seu poema, né, estabeleceu um dito, vamos dizer, que permanece até hoje como a base da nossa concepção de pensamento e de mundo. Que é mais ou menos o seguinte:
o ser é, o não ser não é. Vamos dizer, que tolice. Né? O ser é, o não ser não é. A partir disso, Aristóteles, Platão, Sócrates, toda a tradição vai deduzir o que é a lógica, o que é o pensamento, o que é o logos, o que é o ser, o que é o discurso, e vai colocar como um programa, né, para a nossa emancipação, uma espécie de união, né, de acasalamento, de unificação entre o ser, né, que eu sou, o discurso, o que eu falo, e o que eu penso. O ideal é que isso tudo, assim, conflua. De tal maneira que, olha, voltamos a essa figura fundamental da realidade, que é o né? O uno. Contra o Parmênides, vai se erguer um filósofo alternativo, chamado Heráclito, né? Que vai argumentar o seguinte: nada é. Tudo está em transformação. Tudo é devir. A tal ponto que eu não consigo entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque quando eu for entrar uma segunda, o rio já não é o mesmo e eu já não sou o mesmo, porque eu já entrei uma vez naquele rio. Então, há uma tensão entre essas duas famílias de pensamento. Né? Aquelas que argumentam que o que é. Né? O que não é, não é. E a tradição que pensa que o que é o sendo. O que é o devir. O que é a transformação. Tua pergunta é, pelo que eu entendi, e o Lacan com essa? Né? Ele está do lado do Parmênides, ele está do lado do Heráclito, ele tem alguma contribuição a dar para isso? Né? Ele tem, são 2 autores com quem ele dialoga o tempo todo, né? E ele vai dar uma dupla resposta negativa. Ele vai dizer assim, quando se trata do sujeito, quando se trata do ser humano, ou do Dasein, como falava o Heidegger, o que importa não é o ser, mas é o desser. Como a gente está continuamente deixando de ser. Né? Onde está esse buraco que cada um de nós porta no seu âmago, no âmago do seu ser? Ao argumentar dessa forma, o que ele põe em consideração? Uma espécie de economia entre o ser e o não ser, que é o que o Heráclito chamava de devir. Né? Então, o desejo para Lacan, quando Lacan diz assim, a essência do homem é o desejo, faz iluminar o lado Heráclito. Porque o nosso desejo é o nosso devir. É por isso que o nosso desejo é inconstante. Né? E o paradoxo que a gente vive é de que quanto mais a gente sabe quem a gente é, menos a gente sabe o que a gente quer. Ou seja, quanto mais Parmênides, menos Heráclito. Né? E quanto mais a gente sabe o que a gente quer, menos a gente sabe o que a gente é. E a gente está às voltas com essas duas coisas. Diante dessa alternativa, a aposta do Lacan é inequívoca. Ela diz assim, o objetivo de uma análise, o objetivo teórico de uma análise, é fazer com que alguém prescinda do seu eu. Como o Zen budismo. Né? O que nos importa é desfazer esse sintoma fundamental que é o eu, que é o lugar onde a gente defende o quê? O nosso ser. O que a gente não aguenta é o nosso desser. A castração, para falar na linguagem freudiana. Então, eu diria contigo que o pensamento do Lacan é um pensamento contemporâneo que está à altura dessa tarefa, que é pensar o ser na chave do devir, né? Na chave do desejo. Né? Tem uma colocação muito interessante do Lacan sobre a metafísica, porque esse é o problema fundamental da metafísica, ser ou devir, que é uma frase do Lacan que diz o seguinte, a metafísica é o que nós colocamos no buraco da política. Né? Ou seja, nós não aguentamos que a política ela tem um núcleo, falamos sobre isso, e de impossível. E o que a gente faz? Em vez de aceitar que tem ali um real, a gente preenche esse real com uma metafísica, com um discurso sobre o ser. Dizendo,
a ordem das coisas é essa, o mundo está de ponta cabeça por causa disso, ele vai voltar para o seu lugar por causa daquilo, porque, enfim, se produz uma espécie de metafísica ou de teologia para não deixar o buraco aparecer. A política lacaniana, se é que há uma, é uma política do buraco. É uma política que vai dizer assim, nós estamos juntos apesar do buraco. Nós não precisamos tampar o buraco para estarmos juntos e para fazermos política. E para fazermos política talvez mais equitativa, mais horizontal, mais emancipatória. Professor, a próxima pergunta aqui veio da internet, da Vilma. São 2 perguntas que ela fez, na verdade. A primeira é se a palavra tem poder de despertar o desejo numa pessoa a ponto dela ter uma catarse e superar um trauma. Já a segunda é se pode alguém amar 2 pessoas opostas e sentir desejo apenas por uma. Uau! Cara, isso porque me prometeram que era uma coisa simples, assim, pra gente falar, básico, né? Bom, a palavra desperta o desejo. É uma primeira formulação que teria que dizer com Lacan absolutamente correta e verdadeira. Né? Por quê? Porque o desejo ele tem uma causa. Ele se cria, ele não é um fato assim como um instinto, que, bom, de tempos em tempos ele aparece, ele exige que a gente faça alguma coisa, que a gente resolva aquela inquietude e depois ele vai embora. O desejo se causa. E o desejo se causa, como argumentei antes, a partir do outro. E ele se causa também a partir das palavras do outro. Né? Não sei se você já... Vou dar um exemplo assim, prosaico, de como isso é tão assim cotidiano e de certa forma trivial. Você está numa classe e tem uma menina. E você nunca olhou para aquela menina e ela é ok, ela é uma bacana, é uma amiga. Daí vem um amigo seu e diz, cara, ela está afim de você. Não aconteceu nada, ela continua lá igual, você continua aqui, sentado no fundo da classe, ela está lá, seu amigo continua na mesma, só que teve uma palavra no meio do caminho. Uma palavra que faz com que você comece a olhar para aquela pessoa, né? Você começa a investigar aquela pessoa. Por quê? Porque você está atrás dela, por quê? Porque ela diz que o desejo dela recai em você. E quando ela diz isso, ela instala em você uma coisa que não existia antes. Ela cria em você uma coisa que não estava ali, que chama-se desejo. Portanto, o desejo ele é criado por atos enunciativos. Muito do impasse da solidão contemporânea tem que ver com um mito de que é possível desejar sem palavras. Que é possível desejar, assim, só por pensamentos, só por formas de produzir aparências, sem palavras. Né? A dificuldade de falar em primeira pessoa, a dificuldade de dizer para o outro, gosto de você, me interesso por você, quero te ver, quero estar com você, é algo que destrói vidas. Porque para muitos isso é impossível. Você diz, como assim impossível? Vai lá, fala para ela que você gosta dela. Não vai dar. Eu não consigo. É mais forte do que eu. E são só palavras. Por que que a gente teme isso? Por que que a gente respeita isso? Porque a gente sabe que as palavras causam desejos. E os desejos comprometem pessoas. E os compromissos trazem consequências. E as consequências nos levam aonde? Ao real. Então, isso, vamos dizer assim, é uma parte da pergunta. A segunda parte é se, pelas palavras, a gente supera os traumas. E, de novo, a resposta, e eu acho que aí não precisaríamos do Lacan, o Freud já tinha descoberto que é assim que funciona. O que é um trauma? Um trauma é uma outra figura do real. É um encontro ruim. É um encontro que me pega no momento em que eu não estava preparado para aquilo.
os meus dispositivos simbólicos, os meus recursos simbólicos não eram suficientes para que eu nomeasse aquilo que se apresentou a mim. Vamos pensar o trauma sexual, ou o trauma da violência, ou o trauma da perda. Qual é o problema? Eu não sei o que se passou. Eu não sei o que eu perdi. Eu não sei o que é esta sensação que me habita e que muitas vezes me é causada pelo outro. Ou seja, essa intrusão no real, ela produz um efeito que clinicamente a gente chama de trauma. O trauma tem dois tipos de efeitos. Os efeitos positivos, que são, não consigo parar de sonhar com um assalto que me aconteceu, não consigo parar de pensar naquela pessoa que me deixou, não consigo parar de ver a imagem do acidente de carro. Produções, né, quer dizer, positivas, em que é algo que tem o quê? Estrutura, vocês vão dizer, de repetição. Olha aí, o real na forma da repetição. Né? Mas tem os efeitos negativos do trauma, que são os piores, os mais difíceis de tratar. Porque elas fazem com que aquele acontecimento entre numa espécie de silêncio. De não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso de uma maneira tão aguda e tão abissal que nós vamos nos convencer de que isso não aconteceu. É isso que caracteriza o trauma. Né? É uma recusa da acontecência daquele encontro. Ela foi tão ruim, ela é tão inominável que eu vou tentar fazer com que ele não tenha o que se realizado. Olha lá, a ideia de realidade. Como isso bloqueia vidas, isso produz sofrimento, como é que a gente trata o trauma? A gente trata o trauma pela lembrança, a gente trata o trauma pela palavra, a gente trata o trauma pela palavra compartilhada, que é o que, por exemplo, a gente tem como a estratégia mais eficaz para o luto. Né? Como é que é o luto numa cidade do interior? A pessoa é velada na casa em que ela morava, todo mundo vai, todo mundo chora, todo mundo fala sobre aquela pessoa, todo mundo lembra do que foi a vida com aquela pessoa, e durante muito tempo se fala daquela experiência como uma perda, que não é a perda de um, é a perda que uma pessoa sofreu, mas que ela vai se compartilhando com os outros. Como é o luto nas nossas sociedades pós-industriais, ultra-hospitalares? 15 dias, se não virou depressão. Não fala porque isso piora a situação. E trabalha. Trabalha que passa. Vai e se ocupa. A cabeça vazia é o depósito do demônio. Não se ocupe com esse negócio. Deixe isso para lá. O que é isso? É cortar os nossos recursos simbólicos para tramitar as nossas experiências traumáticas. Não vai dar certo. A ideia de que é cada vez mais difícil elaborar os traumas, principalmente os traumas coletivos, decorre, de novo uma interpretação que o Lacan tem sobre a nossa cultura, de uma espécie de desgaste, de descuido, de inconsequência com a palavra. Essa palavra que se tornou tão disponível, tão fácil, tão acessível, tão, vamos dizer assim, aberta, ela, por outro lado, se tornou uma palavra degradada. Por quê? Porque ela está disponível para todos, mas quem está disposto a escutá-la? Quem está disposto a escutar o outro? A escutar o outro em toda a sua extensão, em todos os seus detalhes, em todos os meandros daquele acontecimento traumático? Acho que não. A resposta social é: vamos em frente, toca o pau, vamos trabalhar, esquece. Ou seja, uma cultura sem memória, uma cultura que desrespeita o estatuto da palavra. Uma cultura em que a gente escreve mais, a gente contratualiza mais do que fala em primeira pessoa. Sobre o que quer, sobre o que ama, sobre o que gosta, sobre o que não gosta. Segunda pergunta. Amar a dois e desejar a um. Essa é uma possibilidade teórica, sim. Ela acontece mais frequentemente em homens, né? Ou pelo menos historicamente era assim. Né? Nas descrições clínicas e tal, a gente tinha
não é algo que seja assim próprio da essência do masculino, mas é algo que tem que ver com os modos de criação de homens na sociedade patriarcal da virada do século, né? Onde se estabelecia uma divisão muito forte entre a corrente terna, entre o amor e o sexo. Então, desde pequeno, né, o sujeito ele é ensinado o seguinte: tem as mulheres que são para casar, tem as mulheres que são para transar, né? Isso foi diminuindo, mas ainda está muito presente, ainda que disfarçado, em muitas subculturas, né? Isso produz o quê? Uma espécie de divisão permanente entre uma coisa e outra, né? Uma divisão que pode se sobrepor à divisão do sujeito, gerando sintomas. Que sintomas? Esta é a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, aquela com quem eu vou passar o resto da eternidade vindoura, aquela que eu, principalmente o que? Eu respeito, como se a outra não, né? Aquela que eu admiro. Essa, então, é aquela que vai receber de mim toda a minha capacidade de amar. Só que, o que vai acontecer quando esta mulher se torna uma mãe? O meu desejo se evade dela. O meu desejo se desloca dela. E ela vai procurar, e isso é atormentador, isso acontece de uma forma assim, muito sofrida, em que o sujeito não consegue desejar aquele ou aquela que ele ama. Então, se eu amo você, eu não consigo te desejar. E se eu desejo você, eu não consigo te amar. Esta divisão é clássica, não desapareceu e ainda está muito presente com os efeitos históricos da nossa sociedade, vamos dizer assim, patriarcal, e dos nossos modos de produzir o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um desejo masculino, o que é um desejo feminino, né? Mas a pergunta é: amar a dois se desejar a um, né? Ou seja, é possível, sim, que a gente ame, mas, em geral, o que vai acontecer é que a gente vai setorizar a nossa forma de amar, né? Por exemplo, a gente vai amar de uma maneira mais assim, lúdica, mais infantil, mais inconsequente, e o outro a gente vai amar por determinadas condições que aquela primeiro não nos oferece. Amar a dois é plenamente possível, né? Amar a dois, às vezes, é uma curiosa coerção, uma curiosa compulsão, em que a pessoa passa a vida amando em estado de divisão. Vejam que há certas vantagens nisso, né? Há uma distribuição de tarefas, né? Eu posso, vamos dizer assim, cultivar, né, um laço amoroso que fica muito mais fácil, não sei se vocês concordam, se a gente deixar a cama de lado, né? Quantos casais não chegam naquele ponto em que se dizem um para o outro: a nossa amizade é tão legal, mas tão bacana, que é melhor a gente continuar amigo. Eu não quero dar o próximo passo, porque eu vou perder isso. E vai perder, sim, né? Sabe-se que a relação do desejo com o amor não é uma relação pacífica. Ela é uma relação construída, é uma relação precária, é uma relação que pode, a qualquer momento, se desfazer. Mas chegamos no fim, parece que não tem mais perguntas. Então, infelizmente, estamos encerrando a noite, mas foi assim extremamente eletrizante essa noite. Então, muito obrigado, e lembramos que sexta-feira que vem, continuando o módulo, a historiadora Margarete Rago tratará do tema Michel Foucault, a filosofia como modo de vida. Portanto, não deixem de aparecer, de vir. Tenham todos uma boa noite. Gostaríamos de concluir a noite com um aplauso sincero para o nosso palestrante.